Alguma vez o seu programa ficou executando e simplesmente não retornou? Isso pode ser o problema de complexidade do seu algoritmo. E não estou dizendo nem que ele seja extremamente rebuscado ou complexo não, porque às vezes até um for pode estragar completamente o seu programa. Quer saber como? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. E hoje a gente vai estar falando sobre análise de complexidade de algoritmo. Por que é importante a gente saber isso e como faz para calcular para saber se o nosso programa é um programa performático ou não. Vamos lá? Bom, hoje a gente vai estar falando sobre a notação Big O e como calcular o tempo de execução de um algoritmo. E se você curte tecnologia, considere se inscrever aqui no canal, pois a sua inscrição ajuda muito o nosso canal a crescer e com isso a gente consegue colocar mais vídeos com melhores qualidades para vocês. Falou? Então vem comigo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o que é um algoritmo. Bom, o que seria um algoritmo? O algoritmo ele é um conjunto de instruções que busca a solução de um problema e pode ser executado em um tempo finito. E eu queria destacar aqui a parte mais importante aqui, ó, que seria o tempo finito. E por que eu estou falando isso? Porque a gente não tem interesse que o nosso algoritmo leve meses ou simplesmente anos para executar até atingir o resultado final. Você quer que ele execute com performance e o resultado seja num tempo satisfatório. Outra coisa muito importante aqui também é uma medida de tempo que a gente tem que verificar isso. E eu não estou falando de tempo em segundos, horas e minutos. Por quê? Porque isso pode ser influenciado pelo seu computador, pela sua CPU, pela sua memória RAM, pelo tipo de linguagem que você está executando. Então, a ideia aqui é que a gente faça essa análise de complexidade de algoritmo utilizando uma outra medida de tempo independente desses fatores de CPU, linguagem e memória RAM. E quando a gente fala nessa linguagem de tempo, a gente pode estabelecer um método para comparar os algoritmos e não contar assim com precisão exatamente esse tempo do relógio. E a gente pode então criar, na verdade, entender esse tempo como um passo elementar. E a gente pode definir esse passo elementar como apenas uma unidade de tempo. Então, um passo elementar seria o quê? Qualquer operação cujo tempo de execução ele só pode ser limitado por uma constante que não esteja relacionada à quantidade e nem aos dados de entrada. A gente vai ver exatamente como isso funciona na prática. Então aqui a gente tem alguns exemplos de passos elementares. Operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto. Operações relacionais. As operações lógicas, e aqui a gente está falando do AND, do NOT, do OR. Acessar os elementos de um array também, chamadas de funções ou métodos, atribuições de variáveis e retorno de valor. Tudo isso a gente pode contar como um passo elementar. E aí a gente conta isso apenas como um passo elementar. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de contagem de passos elementares. A gente tem essa funçãozinha f aqui, que a gente tem o i igual a zero, a gente está atribuindo a variável i o zero, então a gente tem que a atribuição é um passo elementar. A gente está vendo aqui o while, e esse while ele faz o quê? Ele vai ficar executando, né? Executando. E quantas vezes ele vai ficar executando isso? 30 vezes, né? Então esse passo aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai acontecer 30 vezes mais um, porque ele vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Quando chegar a 30 ele também vai passar, e quando chegar a 31 ele vai parar, porque 31 ele não é menor do que o i. E esse i vai ser incrementado aqui. E a gente viu que nas propriedades, um passo elementar também pode ser uma soma. Então, aqui a gente conta também um passo. Só que esse i aqui vai ser incrementado quantas vezes? 30 vezes. Então, vai ser 30 passos. Então, para a contagem de passos elementar desse nosso exemplo aqui, seria 1 mais 31 mais 30. 62 passos elementares para esse exemplo aqui. Agora a gente tem um outro exemplo aqui que é somar elementos de um array. Então nós temos aqui um array. Está aqui o nosso V, que é um array. O N, que são as quantidades de elementos que estão dentro do nosso array.
Então vamos ver quantos passos elementares tem esse programa aqui. O int i é só uma definição de tipo, você não conta. Soma igual a zero, você conta como um passo elementar. O i igual a zero também você contaria como um passo elementar. Agora, o i menor do que n. O que acontece aqui? A quantidade de vezes que esse loop vai ser executado, ele não é um passo elementar. Por quê? Porque ele depende do valor do parâmetro. E o parâmetro o quê? É esse n aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quantas vezes a gente vai avaliar esse cara aqui? N mais 1. Por que n mais 1? Ele vai passar n vezes, mais uma última vez para verificar se o i menor que n tem a condição verdadeira ou falsa. Entendeu? Agora, esse i++ aqui é simplesmente um incremento, é uma soma do i. Então, esse cara também tem um passo elementar. Mais uma soma aqui, um return aqui, também é a soma. Porém, uma coisa importante. Esses dois passos aqui, tanto essa soma quanto o incremento do i, ele depende do for, desse n mais 1. Porque isso aqui vai ser executado dentro do for. Então, ele vai ser executado n vezes. Então, você tem 1 mais 1, 2. 2 vezes n é igual a 2n. Então, vamos contar os nossos passos aqui. A gente vai ter 1 mais n mais 1 mais 2n mais 1. A gente vai ter, então, 1, 2, 3, 4 mais n mais 2n, que é igual a 3n. Esse aqui é o tamanho da quantidade de passos que a gente vai dar. 4 mais 3n para somar os elementos de um array. Então, com base nesses exemplos aqui, a gente pode dizer o quê? Que o custo de execução de um algoritmo em termos de números de passos, ele depende principalmente do tamanho da entrada dos dados. Então, é comum a gente considerar esse tempo de execução aqui de um programa como uma função do tamanho de entrada. Agora vamos verificar mais um exemplo aqui. Busca em um array. Então nós temos o nosso array, v igual ao array, o n que é a nossa quantidade de elementos dentro do array e o k que é o quê? O número que você quer buscar aqui dentro. Então você tem um exemplo aqui, ó, 1, 7, 8, 9 e 11. Agora é o seguinte, a gente tem uma especificidade nesse caso aqui. Por quê? A gente tem que ver o melhor caso e o pior caso. Mas o que é isso? Veja bem, o melhor caso. Se eu quiser buscar o número 1, repare que o número 1 está na primeira posição do nosso array. Então, o nosso programa vai executar muito rápido. Por quê? Porque ele vai dar muito menos passos para fazer essa busca. Seria o seguinte, um passo aqui, do i igual a 0, apenas uma passada no while, uma passada no if e uma passada no return. Então, a gente vê aqui que o melhor caso seria 1, 2, 3, 4 passos. Extremamente rápido. Agora, qual seria a quantidade de passos elementares no pior caso? Seria essa aqui, ó. Você buscar esse 11 aqui. Então, você teria que percorrer todo o seu array para chegar até o 11. Então, vamos calcular aqui. I igual a 0, um passo. O while i menor que n. Então, esse n aqui, ele vai executar, vai depender do tamanho da entrada do nosso dado, que é o n. Então, ó, seria n mais 1. If é o v de i, que é igual a k, um passo. Return, um passo. Mas esses dois caras aqui estão dentro do while e seria executado n vezes, que é o tamanho do nosso array. Então, é 1 mais 1, 2, vezes n, 2n. E depois, o i mais igual a 1, que é só um incremento. Então, a gente sabe que incremento é apenas um passo. Vamos calcular isso aqui, então. 1 mais n mais 1, mais 2n, mais 1. E 1 mais 1 mais 1 dá 3, n, 2n, 3n. Então, no pior caso, a gente teria 3n mais 3 passos para uma busca em um array. E se o exemplo agora fosse uma busca em uma matriz? Muito parecido com o exemplo anterior. Nós teríamos também, nesse caso, o melhor e o pior caso. Quer ver? A gente teria aqui, ó,
a busca aqui na matriz M. Então a gente vai ter a matriz aqui. Aí a gente vai ter o nosso N, que são as quantidades, e o K, que é o número que a gente quer buscar. Então, um exemplo aqui, tem a matriz 1, 3, 4, 2, 7 e 9, e depois 3, 1 e 18. Legal. A gente está vendo o melhor caso. Qual seria o melhor caso? Pegar esse número 1 aqui. Quantos passos a gente daria? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melhor caso, 6 passos. Muito rápido, ele executa isso apenas uma vez para cada passo. Agora, se fosse o pior caso, seria o seguinte. Para esse cara, while n mais 1. Aqui dentro, a gente teria n passos, né? Porque o while n mais 1 vai executar tudo aqui dentro n vezes. 1 aqui, aqui também n mais 1, aqui um passo, aqui um passo. Mas, lembre-se, esses dois caras aqui ó, estão dentro do while, então executariam n vezes. Só que 1 mais 1 dá 2, 2 vezes n igual a 2n. Então a gente tem mais um cara aqui, mais 1, e aqui embaixo tem um cara aqui que é mais um passo. Vamos contar isso aqui. 1 mais n mais 1 mais n, 1 mais n mais 1 mais 2n mais 1 mais 1. Se a gente somar isso tudo aqui no final, vai dar 1 mais n mais 1 mais n, 3n mais 3, mais 1, e aí vai dar 1 mais n mais 1, mais 3n ao quadrado, mais 3n mais 1, e no final nós teríamos 3n2 mais 4n mais 3. Esse aqui seria o nosso pior caso. Por quê? A gente estaria buscando esse número 18 aqui. Veja que nós já temos aqui o n ao quadrado, ou seja, uma complexidade quadrática. Já é muito pior das complexidades que a gente já tinha vendo. Então, olha a nossa tabelinha aqui. A gente tem aqui quantidade de entrada. Aquele primeiro exemplo era uma constante, então esse número aqui simplesmente vai se manter igual, ele não vai mudar. 3n mais 4, 3n mais 3. E esse cara aqui que é o 3n2 mais 4n mais 3. Repare que, mesmo quando você vai aumentando a sua entrada aqui, se você tem um n só, ele vai aumentando, mas vai aumentando pouca coisa. Agora, se você tem um valor, já uma complexidade quadrática, a cada incremento o valor sobe consideravelmente. Repare aqui no nosso gráfico que nós temos o 3n mais 4, o 3n mais 3 e o 3n2. O 3n mais 4 e o 3n mais 3 estão se mantendo mais ou menos aqui nessa mesma quantidade aqui, né, de crescimento na nossa linha, tanto que um está bem em cima do outro, são praticamente iguais. Agora, quando a gente tem um algoritmo com uma complexidade quadrática, a partir de um determinado ponto de quantidade de números na sua entrada, a sua linha, o seu crescimento, explode. E é isso que a gente tenta evitar. Então, como é que eu consigo responder essa pergunta aqui? Qual é o algoritmo melhor nesse caso aqui? 8n2 ou n3? A gente teria que fazer uma conta. Como? n3 menor do que 8n2. Vamos simplificar aqui, ó, dividir todo mundo por n2. Corta esse cara aqui com esse cara aqui e esse cara aqui. N menor do que 8. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que para valores de entrada menores do que 8, o algoritmo 2 ele é mais eficiente do que o algoritmo 1. Porém, quando nós temos o número de entradas maiores do que 8, o algoritmo 1 passa a ser um algoritmo mais eficiente do que o algoritmo 2. E a gente pode ver isso aqui na nossa função do tempo aqui do nosso gráfico. Repare que eu coloquei de novo aqui os dois algoritmos aqui. No 8, a gente já consegue ver que quando você chega no número de entradas 8, eles já vão ficar iguais. Aqui, ó. Aqui, eles vão se cruzar. E a partir desse momento
essa reta vai crescer assim e essa reta vai crescer assim bem maior. O que acontece? A taxa de crescimento do algoritmo N3 ele é maior do que o 8N2. E essa análise que a gente tem que fazer quando está escrevendo o nosso algoritmo. A gente tem que escrever o nosso algoritmo, depois fazer essa contagem de passos e verificar se a gente vai ter um N3, se a gente vai ter um N2, se a gente vai ter apenas um N, né? Por quê? Porque a gente chama isso de comportamento assintótico. E o comportamento assintótico pode ser entendido como essa curva de crescimento aqui, em função gerada pelo esse processo nosso de análise de algoritmo. Então, nós temos aqui a notação Big O, que é a notação de ordem. O que quer dizer isso? Nós temos a função fn igual a 8n2 e O de g igual a n3. F de n igual ao O de g de n, ou seja, f é da ordem de g se g de n dominar assintoticamente f de n. E a gente viu que ele domina assintoticamente. Por quê? Porque a curva do N3 é maior do que a curva do N2. O que quer dizer que f de n não cresce mais do que g de n. A gente viu isso também. O f de n, que é o 8n2, ele não vai crescer mais do que o g de n a partir do n igual a 8. Então, no exemplo aqui, f de n igual a ON2, para valores muito grandes, o tempo do algoritmo é da ordem n2, ou seja, não cresce mais que n igual a 2. Então, a notação O de ordem denota um limite da complexidade do algoritmo. O máximo da complexidade que o algoritmo vai alcançar, no caso de N2, é apenas N2. O algoritmo N3 é apenas N3. O algoritmo N é apenas N. Então, a gente tem que verificar isso na hora de criar os nossos algoritmos. E nós temos aqui as principais complexidades. Log de n, uma complexidade logarítmica muito boa, né? Um exemplo dela é a busca binária. A n é uma complexidade linear, é uma busca em um array. Ele não cresce, ele se mantém constante. N log n, uma complexidade logarítmica com quebra em subproblemas. Ele quebra os problemas em subproblemas, depois ele faz a união do resultado final. Um exemplo, um algoritmo de sorte. N2 já é uma complexidade quadrática. Ele resolve problemas pequenos, né, como uma busca em uma matriz. Mas, se você colocar uma quantidade muito grande de entradas nele, ele já começa a se tornar um algoritmo um pouco mais lento. O N3 é uma complexidade cúbica. Resolve problemas pequenos também, por exemplo, multiplicação de matriz. Mais uma vez, se você colocar a quantidade muito grande, ele começa também a dar problema, porque é uma complexidade mais que demanda mais tempo para ser executada. 2a elevado a n já é uma complexidade exponencial. Por exemplo, força bruta, você buscar uma senha, né? Essa aí já demora muito mais tempo. E a n fatorial e a n elevado a n são duas complexidades exponenciais que a gente evita de qualquer maneira, né? A n fatorial, por exemplo, nós temos o problema do caixeiro viajante, que é um problema de otimização. Demanda muito tempo para ser executada. E essa aqui, a complexidade exponencial, a gente nem quer que o nosso problema chegue a esse nível. Beleza? Então, eu tenho aqui um exemplo das principais complexidades da nossa tabela. Veja que a gente tem aqui o n de entrada, tem o log de n, o n, e como é que está se comportando assintoticamente os nossos algoritmos. A ideia é sempre manter os nossos programas no máximo até aqui N2. Porque a partir daqui, o crescimento é exponencial. Ou seja, a complexidade do seu algoritmo é muito grande e ele demanda muito tempo para entregar um resultado. E agora nós temos algumas propriedades para fazer essas análises. A primeira diz que f de n é igual a O de f de n. Uma constante multiplicada por O de f de n vai ser O da constante vezes f de n, que vai ser O da f de n, então você não precisa da constante, ela pode ser descartada. O da f de n mais O da f de n vai ser O da f de n.
f de 1n vezes O da f2n vai ser igual a O da f de 1n vezes f2 de n. O da f de 1n mais O da f de 2n vai ser igual ao quê? O O do máximo entre duas funções. Isso significa o quê? Que a complexidade de um algoritmo com dois trechos em sequências, por exemplo, você tem um for aqui e um for na sequência, né, um embaixo do outro, você vai verificar qual é a complexidade do primeiro for, a complexidade do segundo for, e vai ver qual é a complexidade maior. A complexidade maior vai ser o O dessa complexidade. A gente tem agora aqui o O de f de 1n vezes f2n vai ser igual de O f1 vezes f de n2. Nesse caso aqui, isso significa que a complexidade de um algoritmo com dois trechos aninhados, por exemplo, um for aninhado dentro de um for, assim, você vai verificar a complexidade desse aqui, a complexidade desse aqui, e vai multiplicar os dois e vai verificar qual vai ser essa complexidade aqui. N2, N3, e por assim por diante. Então aqui vamos calcular a complexidade de um algoritmo de um exemplo aqui. Ó. Vamos lá. O primeiro aqui, a gente tem um for, mas a gente pode verificar de primeiro aqui, ó, que a gente tem o i menor ou igual a 10. O que isso quer dizer? Que esse valor aqui independe do valor de entrada. Esse cara está fixo, é sempre 10. Mesmo que na chamada da sua função aqui tivesse algum valor aqui de entrada de 1 milhão, esse i vai ser igual ao menor a 10. Então esse cara aqui sempre vai ser 10, totalmente independente do valor dessa entrada aqui. Isso quer dizer o quê? Que seu algoritmo é sempre O de 1. Beleza? Agora nós temos um outro aqui, ó. Só que nesse caso aqui, o número de iterações, ó, k vezes n. Então, o que acontece? Depende do valor de entrada. Então, nós teríamos aqui quantas iterações aqui? K vezes n. X igual a x mais 1 seria um passo, porque a gente já viu que a propriedade de soma é apenas um passo elementar. O print a gente nem considera. Então, k vezes n vezes O de 1, que é esse cara aqui, vai ser o quê? O de k vezes n. K é uma constante, não consideramos. Esse algoritmo, a complexidade dele é apenas O de n. Mais outro exemplo aqui. Vamos lá. Um for dentro de um for. Nós já vimos que a complexidade com dois trechos aninhados e que o segundo é executado repetidamente pelo primeiro, então a gente faz o quê? O produto entre esses dois trechos aqui. Então vamos lá. Esse primeiro trecho aqui, a gente está vendo que a gente tem o i menor ou igual a n, então a complexidade aqui é só igual a n. A quantidade de passos que ele vai executar são n vezes. Ah, Fabrício, por que não é n mais 1? Porque nesse caso aqui, quando o i for igual a n, ele vai parar. Naqueles casos lá, que nós tínhamos o i menor do que n, quando o i for igual a n, ele não para, ele vai fazer mais uma vez. Então, por isso que a gente tem n mais 1. Beleza? Então, a gente aqui, no caso aqui, só tem i igual a i menor ou igual a n, então vai ser só n. J igual a i, j é menor ou igual a n. Então, aqui é n também. Então, a complexidade do primeiro seria O de n. Essa segunda aqui seria O de n. Esse cara aqui é só uma soma, e como a gente sabe pela propriedade, quando a gente tem uma soma é apenas um passo, então seria O de 1. O de n vezes O de n vezes O de 1 vai dar igual O n 2 n ao quadrado, uma complexidade quadrática. Agora a gente tem um outro exemplo aqui, ó. E esse exemplo é bem interessante. Vamos lá. Essa primeira aqui, O de 1, não vamos nos preocupar muito com ele. Soma menor é igual a n, então a gente tem aqui um O de n. Print, não queremos saber. Agora a gente tem esse cara aqui. Repare o seguinte. Esse cara aqui é soma igual a soma vezes 2. No caso aqui, essa soma aqui, ela está dobrando a cada iteração, né? E depois de n iterações aqui, ó, n vezes que ele vai passar aqui, a gente provavelmente não, a gente vai ter esse cara aqui, soma vai ser igual ao quê? 2 elevado ao número de vezes que ele executou. 2 elevado a n. E se vocês repararem isso aqui quer dizer o seguinte,
Lembra da definição de log? A definição de log diz o seguinte, que log de um determinado número x na base b é igual a y. Legal? E aí, você faz o quê? Que b elevado a y é igual a x. Isso aqui é bem parecido com isso aqui, né? A gente pode verificar isso aqui, que a gente tem aqui uma base elevada a um número, né? Uma base aqui elevado a um expoente é igual a um número. Então, a gente tem aqui uma base elevada a um expoente é igual a um número. Então, a gente pode reescrever isso aqui como? Isso aqui pode ficar reescrito da seguinte maneira. N é igual a log de soma na base 2. Então, a gente está vendo que esse cara aqui é um log. Se ele é um log, isso aqui é O de log. E se isso aqui é um O de log e aqui é O de N, a gente vai fazer assim, O de N vezes O de log vai ser igual a O de log N. Essa é a complexidade desse algoritmo, O de log de N. Mesmo que aqui fosse divisão, ele também se manteria como um logaritmo. Esse aqui também é muito interessante. Veja só, a gente tem aqui o método main, e dentro dele existem 3 chamadas de função. Então, isso aqui significa o quê? Significa que a complexidade aqui do algoritmo, com esses trechos aqui em sequência, vai ser o quê? A gente vai ter que verificar o tempo de execução que já foi dado para a gente aqui, esse tempo aqui, essa complexidade aqui, e a gente vai ter que verificar qual é a maior complexidade. Então, nesse caso, para verificar qual é a complexidade dessa chamada aqui do método main, a gente tem que fazer assim, O de n mais O de log n mais O de n2. E qual é o máximo disso aqui, dessa soma toda aqui? A gente já sabe que o maior aqui, o máximo, é o n2. Então, a complexidade desse método main aqui vai ser n2. Então, O de n2 é a complexidade da chamada desse main aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Passei para vocês mais ou menos como é que a gente faz para calcular a complexidade dos algoritmos, o que é, para que ela serve, para vocês poderem ver como a gente calcula mais ou menos como é que está a performance dos nossos programas. E eu vim fazer aqui um pedido para vocês, se vocês puderem, se vocês quiserem, o apoie-se para vocês se tornarem patrocinadores aqui do canal. E vocês vão ter muitas vantagens também, Os links estão nas descrições. Os patrocinadores podem ser via o próprio Apoia-se, que é uma plataforma de apoio aos criadores de conteúdo, ou através do PicPay. E também nós temos aqui o blog da Codific, que lá tem muitos assuntos interessantes, muitas dicas, muitos tutoriais. Pode acessar através do nosso site do Codific e também para se inscreverem e serem nossos seguidores lá no Instagram, @Codific. Falou? Um abraço!